Olá, professor. A gente está aqui para apresentar o nosso projeto do algoritmo de Prim. Nosso grupo é composto por mim, Igor Cunha, por Ian Felipe e por Arthur Conegundes. Então, vamos direto para a apresentação. Primeiro, eu vou dar algumas noções básicas, né, do nosso algoritmo. O algoritmo de Prim ele vai gerar uma MST, que é uma Minimum Spanning Tree. Para que serve uma MST? No caso, a MST ela serve para encontrar o menor caminho, de modo de que todos os pontos estejam conectados, ou seja, de modo que partindo do ponto X de um grafo, seja possível chegar em qualquer outro através desse caminho, e com o menor custo. Ele é bastante útil porque ele agiliza o processo logístico e analítico de um possível projeto que vise reduzir os custos e aumentar a eficiência em determinadas aplicações. Bom, as aplicações desse algoritmo são diversas. Pode ser usado em aplicativos de redes sociais, redes de computadores, redes de telecomunicações, redes de transportes, tubulações de águas, linhas de suprimento, redes elétricas, etc. São muitas as aplicações que existem para esse algoritmo. A complexidade dele pode variar bastante. A complexidade do algoritmo de Prim ela pode variar de acordo com a forma com que se organizam os vértices, as arestas e as suas adjacências dentro do código, sendo as aplicações utilizando o heap de mínimo comprovadamente mais eficientes do que as que não utilizam. O heap ele é útil porque ele facilita o processo de escolha do menor peso e economiza o custo do algoritmo em si. A complexidade do Prim com o heap binário é big O de arestas multiplicado pelo log do número de vértices. Já a complexidade do heap com o heap de Fibonacci é big O do número de arestas mais o número de vértices multiplicado pelo log do número de vértices. E sem o heap, a complexidade sem o heap é big O de vértices ao quadrado, que é o pior caso no caso. Bom, vamos agora à base de dados. Ah, A nossa base de dados ela é composta de 128 cidades americanas, né? Nessa base de dados temos diversas informações como a distância entre cidades, coordenadas, latitude, longitude, etc. Porém, a gente só vai estar utilizando o arquivo principal, que contém as conexões entre as cidades e as distâncias, no caso, os pesos. O link tá, o link, o link vai estar disponível, né? Caso o senhor queira dar uma olhada, a gente vai enviar também anexo com o nosso projeto. E agora o contexto do projeto. Bom, com essa base de dados em mãos, a gente vai precisar criar uma linha de ônibus com a menor distância entre elas, ou seja, o menor custo, uma rota que seja mais rápida. A nossa solução para isso vai ser utilizar o algoritmo de Prim, que vai gerar uma árvore geradora mínima, que é a MST, mostrando a menor distância entre todas as cidades, independente de qual seja a cidade inicial. Agora, Arthur vai falar um pouco sobre a implementação do algoritmo. Opa, boa noite, sou Arthur. Em relação à implementação, nós dividimos o nosso código, o nosso algoritmo, em 5 arquivos. Os valores, o arquivo valores.txt, que basicamente é a base de dados, com todos os pesos, as adjacências e dos vértices. A base.txt, que foi respectivamente o nome das cidades em cada índice, né, que no caso chamamos de ID, que seria do ID 0 ao 128, já que são 128 cidades. O arquivo algoritmo de Prim, que contém o arquivo Python, que contém basicamente a lógica toda da questão, da problemática, todo o algoritmo que vai resolver o problema. Um arquivo mini-heap, que basicamente tínhamos escrito todas as funções do heap mínimo nesse arquivo para facilitar, né? E aí dentro do algoritmo de Prim nós importamos esse arquivo e utilizamos as operações do heap, como heap push, heap pop e etc. E o executável, que basicamente é o responsável por unificar toda a execução desse código e gerar visualmente o grafo com o antes e o depois, né? Antes do algoritmo de Prim e depois do código ser executado. Em relação às bibliotecas que nós utilizamos principalmente o NetworkX e Matplotlib, mas também utilizamos alguns módulos como o Linecache e a biblioteca NumPy, que serviu para, de início, organizarmos alguns dados dentro da matriz, quando puxamos do site, e tudo isso ajudou bastante. Mas as principais que fizeram o trabalho pesado foram a Matplotlib e a Network. Exemplificando brevemente o código, fiz uns slides aqui demonstrando com alguns trechos do código mesmo as funcionalidades. Primeiro, iríamos ler a base de dados. Você pode ver ali que estou importando o Linecache e as funções do mini-heap do arquivo que nós criamos.
O Anycast vai ler todas as adjacências do arquivo e vai nos retornar o número de nós, o número de arestas, e ali temos a lista de heap, que é onde iremos realizar as operações, né? Em seguida, criamos a estrutura, que vai ser uma lista de adjacência com tuplas dentro, contendo o vértice respectivo e o peso, o vértice para onde se está indo, né? E o seu peso, o custo da operação. Em seguida, aí nós adicionamos as arestas possíveis no heap. Temos a árvore geradora, que basicamente vai ser o vetor final contendo toda a árvore. E aí já marcamos, temos ali o marcados raiz, que já adicionamos o primeiro nó em marcados, que utilizaremos essa lista depois para excluir possíveis vértices já visitados, e, enfim, minimizar os custos. Em seguida removemos, esse aí é o trabalho de fazer a árvore, adicionar na árvore geradora, né, basicamente. E aí, basicamente, nós estamos considerando se está marcado ou não, nós adicionamos ou nos removemos. Enfim, essa é a operação em si, é o loop principal do algoritmo de Prim. E em seguida, nós associamos os nomes, como eu já tinha dito antes, a gente tinha um arquivo TXT com basicamente um dicionário de todos os nomes das cidades e seus respectivos índices. Aí nós estamos associando eles e fazendo um print além do nome das cidades, ao total de distância percorrida também. No final, no terminal, o output vai ficar assim. Claro que não é só isso, aparece várias linhas de código, a base de dados tem muitas conexões, é fortemente conexo, né? Quem vai abordar isso mais especificamente vai ser Ian em breve. Mas a distância percorrida total e basicamente no terminal ele vai aparecer assim, a cidade de onde está se partindo para onde você quer ir, onde você pretende ir. Bom, vou passar a minha fala agora para Ian, que vai abordar um pouco mais dos resultados em si do algoritmo e mostrar graficamente como ele ficou. Bom, como já foi falado aí, o gráfico da gente tem 128 vértices, né? E tem 128 ao quadrado quantidade de arestas, né? Então, tá aí um gráfico que é bem conectado. Então, acaba que o algoritmo vai ter que ver todas as possibilidades, né, que tem para ele achar o melhor caminho e conectar essas cidades, né? Essas 128 cidades. Então, alguns resultados foram esse daqui, que foi o resultado original, né? Que é os 128 vértices com as 128 ao quadrado arestas. E aqui, que é antes de ser executado o prim, aqui é quando executa o prim, que ele já está todo bonitinho já. A gente escolheu ali um vértice só para exemplificar com um vértice zero. Mas aí tá aí o gráfico como ele ficaria depois de rodar o prim, né? Então, algumas conclusões que a gente teve é que com o prim é possível a gente ver que ele retorna o melhor caminho, né? Ou o menor caminho entre uma rede. Por exemplo, como a gente deu o exemplo aqui agora, a gente usou, que são cidades que têm uma rede rodoviária que a gente quer ver qual é o menor caminho que conecta todas elas. Então, partindo de um lugar, qual seria o menor caminho para chegar em outro lugar? Entendeu? Só que esse caminho, ele vai ser já meio que fixo, porque o PRIM ele já gera o melhor caminho para tipo a rede toda. Então, dependendo de você ir de A a B, você vai ter o menor caminho. Você vai sim ter o menor caminho partindo de um lugar até o outro. Mas a questão é que ele já gera pra gente o menor caminho entre todos os locais. Então, é isso aí. Foi essa a conclusão que a gente teve com o PRIM e é isso.